Queridos, mais uma vez é um prazer estar com vocês. Aqueles que não tiveram ontem aqui, não é? Aqueles que não participaram. Ontem nós tivemos um bom tempo falando sobre o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10, onde falamos sobre o nosso desejo de ser igreja, entendendo que nós somos igreja e que isso vai muito além do templo, apesar do templo da segunda igreja presbiteriana de Taguatinga ser um excelente templo, confortável, com um prédio de educação cristã invejável, se é que eu posso usar esse termo, porque inveja não é bom, não é, pastor? Não é legal isso aí, é pecado, não é? Mais um templo bom, um templo e um prédio de educação cristã que dá, assim, o conforto e o bem-estar aos seus membros, convidados, aqueles que estão visitando. E nós louvamos a Deus, porque além, como nós vimos no relato histórico, além de ser uma igreja firme doutrinariamente, uma igreja reformada, uma igreja com ensino bíblico contundente, é uma igreja que tem também uma estrutura muito adequada para que os seus membros sintam-se bem aqui na casa do Senhor. Aqui na casa do Senhor. Mas ontem o nosso desafio era fazer com que vocês entendessem, nós entendêssemos, que a igreja é muito mais do que essas quatro paredes. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Nós somos casa espiritual edificada em Cristo Jesus. Esse era o desafio do apóstolo Pedro, esse foi o nosso desafio ontem, não é? Argumentando sobre uma igreja despojada, sobre uma igreja determinada, sobre uma igreja viva, sobre uma igreja do Senhor. Hoje pela manhã nós vamos pensar um pouco e refletir sobre os desafios da educação cristã. Nós temos como educadores cristãos um desafio enorme nas nossas mãos, que é fazer com que a educação ela continue sendo essa ferramenta de conhecimento, mas muito mais do que isso, uma ferramenta que não só traz o conhecimento necessário da nossa cultura, de matemática, de português, ou daquilo que curricularmente nós temos que aprender para desenvolver o nosso conhecimento, a nossa inteligência, mas também o conhecimento de Deus, para que ideologias ou filosofias que vêm de encontro àquilo que a palavra de Deus nos revela, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, possa ser combatida como deve ser combatida. Porque uma das maiores dificuldades do crente hoje é defender a sua fé, é se tornar um apologeta, é como apologeta defender a fé que ele tanto diz que tem. Então hoje nós estamos cercados, não é, num contexto de pós-modernidade, cercado de várias ideologias, de várias filosofias que estão distantes do ensinamento bíblico, e essa distância é tão grande que nós vemos, não veladamente, mas de forma muito clara, que o objetivo deles é fazer com que a sociedade ela se distancie de Deus, a ponto de não ter Deus como referência absoluta, de não ter Deus ou a palavra de Deus como referencial absoluto. Então é contra essas coisas que nós cristãos precisamos combater, lutar. Por isso a educação cristã é uma ferramenta importantíssima nessa luta contra os desafios da pós-modernidade. Por isso, nessa manhã, compartilhando, antes de trazer para vocês essa proposta com o reverendo Jefferson, e ele disse assim: pastor, muito bom essa proposta, né? A minha proposta é ela falar dos filhos. O pastor Jefferson me deu aí a
a dica de que os netos entrassem também. É claro que em algum momento da palestra e num contexto mais geral, quando a gente fala de filhos, a gente acaba também falando sobre netos, não é? Mas o nosso tema de hoje são os desafios da educação cristã. Como proteger os nossos filhos e netos das ideologias da pós-modernidade. Para isso, antes de entrar na parte argumentativa, no estudo, não é, nos argumentos do nosso estudo dessa manhã, vamos abrir a palavra de Deus, porque sem ela não teríamos base sólida para poder falar sobre as demais coisas que iremos falar. É um texto bastante conhecido, está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, texto que citei ontem à noite, no corpo da mensagem do sermão, e agora servirá como base, não é, para o nosso estudo em classe única, nessa manhã de domingo, nesse final de semana festivo, onde a igreja comemora seu 57º aniversário, não é? E está sendo desafiada durante todo esse ano a servir com alegria, a ser uma igreja que serve com alegria. Eu quero ler com vocês o texto bíblico de Romanos capítulo 12, verso 2. Eu vou aproveitar, irmãos, e ler o verso 1 também, para que você entenda o contexto, tá? Talvez fique melhor lendo o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nesse momento, Paulo está escrevendo aos irmãos ali naquela igreja que ele formou, ajudou a formar, a começar, a iniciar, que é a igreja de Roma, não é? Uma igreja ali em Roma. E ele fala para aqueles irmãos que a vida deles, a maneira com que eles irão se comportar, a maneira como eles irão adorar, a maneira como eles irão agir, o testemunho deles, a maneira como eles irão evangelizar e mostrar que são de Deus ou são de Cristo, seria fundamental para que Roma pudesse ser alcançada com o verdadeiro evangelho da salvação. Por isso é que ele conclui o verso 1 dizendo: esse é o vosso culto racional, aquele culto que você não usa só a emoção e o coração, mas aquele que junto com a emoção e o coração usa também a razão, porque usa a inteligência, usa o conhecimento, usa a educação. Educação, gente, é conhecimento. Por isso o nosso culto racional não é só emotivo, ele é racional. Nós precisamos entender que quando nos ajuntamos aqui em culto solene, quando nos ajuntamos aqui em culto de oração ou qualquer outra reunião, nós estamos não só usando a nossa emoção, mas usando o nosso raciocínio, a nossa razão. E aí também, ou melhor, está inserido o nosso conhecimento, a nossa educação. E o verso 2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui na projeção você vai ver uma linguagem diferente, mas contemporânea, que talvez ajude melhor você a compreender a intenção do texto. Diz assim: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos,
para poder entender quais são os desafios, não é? Da educação, e desafios esses que nos ajudam a proteger os nossos filhos, os nossos netos, a nossa casa, a nossa família, das ideologias da pós-modernidade. Precisamos então primeiro entender o que é a pós-modernidade, que mundo é esse que nós estamos vivendo, que mundo é esse que Paulo estava se referindo ao escrever Romanos, não é? Que nos alcança hoje, porque alcançou o povo de Deus que congregava naquela igreja ali em Roma, mas que também nos alcança hoje. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Para isso, então, eu trouxe uma opinião, né, de um homem que é conhecido no meio evangélico, cristão, teológico, que é Francis Schaeffer. No seu livro A Morte da Razão, que é de 1997, por isso já tem algum tempo, mas veja como a opinião dele ainda é bastante atual, e esse livro ainda é bastante requisitado para leituras, quando nós queremos aprender um pouco sobre essa questão da nossa visão cristã mediante a esse tema pós-modernidade. Então, Francis Schaeffer diz assim, no seu livro A Morte da Razão: cada geração defronta, ou melhor, enfrenta, não é? Este problema, ou se defronta com esse problema de aprender como falar ao seu tempo de maneira comunicativa. É problema que não pode resolver sem uma compreensão da situação existencial em constante mudança com que se defronta, para que consigamos comunicar a fé cristã de maneira eficiente, ou de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. Irmãos, o que na realidade Francis Schaeffer está falando, ou está sugerindo, porque aqui não é palavra de Deus, não é verdade absoluta, é apenas conhecimento e iluminação de Deus a um homem, não é, que tenta, na dependência de Deus, ajudar aqueles que estão ao seu redor com aquilo que Deus lhe dá de capacidade para escrever. O que nós estamos colocando aqui não é texto bíblico. É sugestão e opinião de um homem crente, de um homem cristão, que, iluminado pelo Espírito, escreve como escreveu o seu livro, A Morte da Razão. Então, nós não estamos falando de verdade absoluta como fizemos antes, que foi ler a palavra de Deus e e ler o texto de Romanos. Mas vale a pena observar, vale a pena analisar, vale a pena entender, não é, o pensamento de Francis Schaeffer, porque ele nos ajuda na aplicabilidade da palavra de Deus, na aplicabilidade do nosso serviço, na aplicabilidade da nossa tarefa aqui no mundo, que é transformar não só a nós mesmos, mas ao mundo que está ao nosso redor. Não é isso que diz Romanos 12, 2? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo espera por isso. Mesmo que ele apresente circunstâncias que você diz, o mundo não espera que eu transforme. Pelo contrário, o mundo quer continuar, jaz no maligno, morrendo no maligno. Mas a palavra de Deus diz que nós, como mentes transformadas, precisamos transformar esse mundo. Mas para transformar esse mundo, precisamos entender o mundo que nós vivemos. Pois bem, quando eu era pequeno, não em Barbacena, como dizia lá o comediante, né, na escolinha do professor Raimundo, quando eu era pequeno lá em Barbacena, mas quando eu era pequeno lá em Recife, Pernambuco, a minha mãe, eu não sei se eu contei isso da outra vez que eu passei aqui, a minha mãe, e ainda hoje tem, porque ela ainda é viva, né, agora com um pouquinho mais de flexibilidade,
né? Ela está mais flexível. Mas quando eu era pequeno, ela não deixava eu comer banana à noite. E ela tinha um argumento que ela recebeu da mãe dela, minha avó. E ai dela se ela não obedecesse, e ai de mim se eu não cumprisse, eu não obedecesse. E ela não deixava eu comer banana à noite, porque a tese dela, que poderia ser até uma tese de doutorado, quem sabe, mestrado, era a seguinte: meu filho, banana de manhã é ouro, de tarde é prata, e de noite mata. Não coma banana de noite. E eu dizia, meu Deus, o que é que a banana faz de noite e não faz de tarde nem de manhã? Mas enfim, era minha mãe. E eu tinha que obedecer. Eu fui comer banana à noite, irmãos, quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu passei no vestibular, de 18 para 19 anos de idade, quando eu recebi esse resultado num acampamento, e num acampamento rasparam minha cabeça, aí fizeram aquela festa toda. E como eles já sabiam que eu não comia banana de noite, eles enfiaram a banana goela abaixo. E eu dizia, meu Deus, que minha mãe não saiba. Eu não estava nem preocupado comigo, eu estava preocupado era que minha mãe não soubesse. Não é? Até que eles provaram, não é, cientificamente, ou melhor, goela abaixo, que banana realmente não mata ninguém à noite. Mas vá falar isso para quem acredita nessas coisas, ou ainda acredita. Hoje, depois de muito esforço, porque hoje eu já estou com 45, não é? A minha mãe está mais flexível, mas quando ela me vê comendo uma banana de noite, ela ainda faz, ai meu Deus, esses meninos de hoje. Enfim, nós estamos vivendo outros tempos. Nós estamos vivendo tempos de novas tecnologias, nós estamos vivendo tempos onde a rapidez e a velocidade é o cerne da questão, ninguém mais quer esperar nada, ninguém mais tem tempo para nada, tudo é muito jato, tudo é no toque, não é? Por causa dos smartphones e por causa dos celulares, que agora tudo é no toque, ninguém mais tem aquele telefone de antigamente, que na minha casa era fechado com um cadeado para que eu não pudesse, não é, exagerar, porque, irmãos, uma linha telefônica, cadê os mais experientes aqui? Eles vão lembrar disso. Eu tenho 45, já tenho uma certa experiência, mas os mais experientes vão lembrar que uma linha telefônica às vezes era mais cara do que uma casa. Para ter uma linha telefônica você tinha que vender os dentes da boca todinho. Um olho, um fígado, para poder... Só tinha telefone quem era rico. E quando a gente adquiriu lá na rua, era um telefone que era para 10 casas. Teve uma coisa lá na Telemar, que era lá a empresa responsável, e ela conseguia uma linha trazer 10 ramais. E naquela rua onde eu morava, nós tínhamos 10 casas com o mesmo número, só era dizer o ramal. Então, eu gostava e não gostava. Quando alguém perguntava, qual é o teu telefone? Não tinha celular na época, eu dizia, olha, meu telefone é tal, 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 mas o ramal é, se tu mora na empresa? Eu disse, não, eu não moro na empresa, mas enfim, é como a gente pode, porque aí a conta era dividida e rateada para os 10. Não é? Mas minha mãe botava lá, né, um cadeado, porque era daquele que fazia... Lembra que botava o dedo e... Hoje é tudo assim, mas mais tecnológico. Você não precisa fazer mais tanta força. É só tocar e deslizar. Daqui a pouco, só de olhar, você vai conseguir fazer tudo. Se seu olho for para cá, o telefone também vai e vai fazer o que você quiser. Posso estar exagerando, ou não. Hoje a tecnologia está muito avançada. Então, nós precisamos entender que vivemos outro tempo. Hoje as crianças não querem mais jogar bola de gude, não querem mais empinar pipa, não querem mais jogar peão. Hoje eles querem jogar o tempo todo dos tablets. Hoje eles querem jogar Minecraft. Hoje eles querem jogar os jogos eletrônicos, Fortnite e outros que vêm por aí que eu não sei, porque realmente na minha época a tecnologia mais avançada que eu conseguia dominar era o meu Atari.
Estou vendo que ninguém sabe o que é, pelo menos só os mais velhos, o que era um Atari. Era aquele, é isso mesmo, pai, aquele joystick assim. Hoje eu não consigo não, porque é muito botão. E aí eu fico, meu Deus, meu filho vai jogar FIFA comigo, ele ganha de 10-0, de 20-0, porque eu não consigo fazer um golzinho. Agora eu disse, me dá o joystick do Atari que eu reverto essa situação aqui. Mas enfim, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Então vamos lá. Se nós precisamos entender, então vamos entender de fato o que é esse mundo pós-moderno. Esse mundo pós-moderno é um mundo das mudanças frenéticas, das mudanças rápidas. Hoje não, a lei é não demorar muito com nada. Estamos vivendo então uma época da história da humanidade de profunda mudança em todos os segmentos da sociedade. Pare então sobre essa geração, a nossa geração, uma nova visão de encarar a realidade e de celebrar a vida. E essas mudanças ocorridas de forma rápida, não demora às vezes nem um ano. De um ano para outro já existem várias mudanças. E transicional em nossa sociedade é denominada de pós-modernidade. Então, quando você ouvir pós-modernidade, lembre-se desse termo, mudança, mudanças. É a era da mudança rápida, da mudança frenética, da mudança que não guarda sentimentos, que não guarda aquela coisa de dizer, mas é porque eu... Não, a ordem é mudar e realmente esquecer aquilo, por mais que você tenha alguma consideração com aquilo, com aquele objeto, com aquela forma de fazer, com aquela forma de se comportar. Hoje, a ideia e a palavra de ordem é mudança. E aí você pode estar se perguntando, quais são as ideologias dessa pós-modernidade? Já que nós estamos com essa proposta de fazer com que a educação cristã combata essas ideologias. Então vamos lá. Nós temos algumas. O antropocentrismo, que coloca o homem no centro do universo. Tudo gira ao redor do homem. O pluralismo, que fala que nós não temos mais uma verdade absoluta, tudo é plural. Nós precisamos nos abrir para as diversas realidades. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e nem por isso a minha verdade deixa de ser verdade e a sua verdade deixa de ser verdade. Nós temos várias verdades. Desculpa, parece meio filosófico, mas é isso mesmo. O relativismo que complementa e ajuda nessa situação, porque hoje nada mais é absoluto, tudo é relativo, depende de onde você está, depende de como você está, depende da construção social que você buscou. O hedonismo, que é o prazer pelo prazer, o materialismo, que é o prazer pelo que você tem, o pragmatismo, que é a prática pela prática. Olha, não quero saber se eticamente aquilo ali é bom ou não, mas está dando certo? Vamos lá, vamos continuar. Não, mas eticamente. Que eticamente, irmão? Está dando certo, não vamos mexer nisso não. É o pragmatismo. O liberalismo, onde tudo, é liberado, onde não existe uma conduta ética, onde não existem regras, onde não existem limites, onde você é dono das suas atitudes e ninguém pode colocar as regras e colocar normas. E recentemente, é claro que existem muitas outras, a ideologia de gênero. Essa muito mais forte, porque no meio dela você vai encontrar todas essas outras, ou melhor, dentro dela você vai encontrar todas essas outras que acabo de falar. Por isso vamos nos concentrar mais nela, porque ela é o cerne da questão dos nossos dias, a ideologia de gênero. Então vamos descobrir um pouco mais sobre isso. Entendendo a ideologia de gênero, você precisa então voltar para Karl Marx. Por que voltar para Karl Marx?
Porque quando você vai historiar, quando você vai colocar e ver a origem dessa ideologia, você vai bater nessa pessoa. Você vai ter que ir até Karl Marx. E por que nós falamos isso? Ou por que a história fala isso? Ou por que a pesquisa fala isso? Ou porque os pesquisadores dizem que quando vamos estudar a ideologia de gênero, nós precisamos ir na origem que é Karl Marx. Porque os seus pensamentos foram os pensamentos que deram origem a essa nefasta ideologia. Ele foi considerado o pai do comunismo ou do socialismo, como você queira falar. Ele tinha a premissa de que a sociedade precisava passar por etapas para ter condição necessária para o comunismo. Etapas. E cada etapa fazia com que aquele povo, ou fazia com que aquela pessoa se tornasse um pouco mais comunista, um pouco mais socialista. Dizia Marx que a família ou o matrimônio era a primeira forma de patrimônio, porque patrimônio é algo que o comunismo não gosta muito, é um termo meio insuportável para aqueles que comungam desse sentimento ou desse valor que é o comunismo. Porque ninguém é dono de nada, tudo é de todos. Mas parece que os últimos socialistas, né, especialmente aqueles que passaram em nosso meio, pregam isso para o pobre, para o povo, mas para eles mesmos a definição é outra. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe, porque para bons entendedores, como eu sei que vocês são, meias palavras bastam. Então, ele começou nos seus escritos e nos seus pensamentos, a detonar e a lutar contra o casamento, porque ele diz que essa instituição religiosa é, na realidade, uma instituição opressora, que faz o homem ser o dono da mulher, que faz os pais ser os donos dos filhos, e que é essa primeira forma de patrimônio que faz com que alguém seja dono de muitos, ou de alguns. Por isso ele traçou uma forma para desconstruir a família, quando escreveu esta ideologia em um dos seus livros, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro ele diz que o homem e a mulher são assim somente por uma imposição da sociedade, que é uma sociedade que ele diz que é judaica cristã, ou seja, em outras palavras, ele diz que a culpa é de Deus. É uma imposição de Deus. É claro que o livro é um pensamento de Marx, mas que quem conduziu foi Engels. Por isso que está ali, essa é a capa do livro, estou trazendo aqui para vocês, tá certo? O pensamento é um pensamento de Marx, mas é Engels que coloca ele numa formatação ali do livro e coloca as ideias de uma formatação mais adequada para que os seus leitores possam entender qual é o pensamento marxista ou como é o pensamento marxista, ok? Então, na sua origem, essas ideologias, ou melhor, essa ideologia parte aí desse senhor chamado Karl Marx. Mas vamos lá. Depois de desenvolver essa ideologia aos longos dos anos, nós vamos ver que a ideologia de gênero tomou força e é implantada realmente, de fato, pela ONU, Organizações das Nações Unidas. Em um congresso de feministas na ONU, por volta dos anos 90, foi elaborado um documento com diretrizes para implementar a ideologia de gênero. E a grande mudança foi tirar a palavra sexo e colocar a palavra gênero para se referir ao sexo biológico. Então não é mais sexo, e sim gênero.
Então você mais não é identificado pelo sexo biológico, homem e mulher, macho e fêmea, mas você é identificado pelo gênero. Então depois disso, não é, foi que a ideologia de gênero tomou mais corpo, tomou mais força, inclusive na figura dessa mulher aqui que teve recentemente no Brasil, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas teve até algum conflito entre opositores que combatem a ideologia de gênero e foram para o aeroporto ou para os lugares onde ela ia palestrar para poder fazer oposição ao que ela veio fazer aqui no Brasil, que foi reverberar as suas ideias de ideologia de gênero, como o grupo que apoiava ela, que parecia ser bem maior do que aqueles que eram opositores. Veja o que essa mulher fala, essa que é uma das principais, ou a cabeça, a mentora ali na ONU, desse congresso feminista onde implantou, onde de vez a ideologia de gênero tomou força. A criança está na barriga da mãe. Se tiver pênis, desculpa a expressão, isso é o que ela escreve. É um menino, o qual será condicionado a sentir atração por meninas. Para dar um fim a isso, a essa lógica que tende só apenas à reprodução, Butler destaca a necessidade de subverter a ordem compulsória. Quem é militar aqui sabe que subverter é um termo perigoso. Subverter é quando a gente tenta trocar a ordem, mudar o sentido, subverter, mudar, fazer aquela mudança de 180 graus, mudar de direção, porque ela acha isso uma ordem compulsória, que vem de cima para baixo, sem que ninguém tenha o direito de argumentar. Essa é a ideia. Vamos continuar. Em tese, então, vamos voltar aqui. Em tese, para a ideologia de gênero, a construção biológica que sempre fez distinção entre macho e fêmea não serve mais para determinar quem você é. A própria pessoa é que define seu gênero sexual. Então, se você quiser, você pode ser bissexual, heterossexual, homossexual, assexual ou o sexual que você quiser. Você pode até inventar o seu. Essa é a estrutura que nós estamos vivendo no momento. Essa é a ideologia que querem implantar na nossa casa. Essa é a ideologia que querem implantar na nossa sociedade. E ela traz alguns perigos. Essa era uma defensora, não é, dessa ideologia, mas que ao se converter ao cristianismo, porque ela se dizia, né, ela dizia que não cria em Deus, ao se converter ao cristianismo, ela chegou à seguinte conclusão. A escritora e socióloga alemã Gabriele Kub disse que a ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus possível. O ser humano não aceita que é criado homem e mulher e por isso diz, eu decido, esta é a minha liberdade. Liberalismo, lembra? Liberalismo, essa é a minha liberdade. Então, é assim que pensa aqueles que defendem essas ideologias. Eu vou passar rápido porque não vai dar para realmente trazer tudo. Mas qual é o prejuízo? Para a família é de destruir o atual modelo de família. O atual modelo de família ainda é o modelo de família constituído por Deus, de uma sociedade judaica cristã, onde o homem se casa com a mulher e tem seus filhos. Por isso é que pegamos ali, por isso deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas a ideologia de gênero despreza as distinções de sexo e refuta essas bases bíblicas e morais da união homem e mulher, para, segundo eles, a família deixar de ter o formato estabelecido por Deus desde o início.
A ideia é, vamos acabar com essa história de homem e mulher e de família tradicional. Vamos lá. Que mais perigo? O perigo do aumento da pedofilia e do estupro. A ideologia de gênero força a criança a descobrir a sua sexualidade para entender o seu gênero. E com isso desperta nelas o desejo de quê? De ter relações sexuais cada vez mais cedo. Porém, a nossa Constituição ainda, porque existem projetos de lei querendo derrubar isso aí, diz que criança de 9, 10 ou até 12 anos no ato sexual representa o quê? Pedofilia, abuso de vulnerável ou sexo entre crianças, e isso é crime. Mas um deputado aí, que talvez não é mais deputado, que foi embora, coitado, vítima, ele era vítima, foi embora para o exterior. Vítima, coitadinho. Entendeu? Ele e mais alguns entraram com um projeto de lei, vocês sabem o que é um projeto, uma PEC, um projeto constitucional. Quando entra com esse projeto de lei, é para mudar o que já está estabelecido numa lei da nossa Constituição, ou toda ou em parte. E a ideia é que essa idade, ela aumente. Ou seja, que uma criança de 9, 10 e 12 anos, pego em ato sexual com adulto ou com qualquer outra pessoa, não seja mais pedofilia, mas sim descobrir a sua sexualidade. A Suécia, que aderiu à ideologia de gênero há mais de 15 anos, Suécia, não estou falando aqui de Bolívia, com todo respeito à Bolívia, Venezuela, com todo respeito, a Suécia, tá? Tem o maior índice de estupro registrados na Europa e uma das mais altas do mundo. Uma entre 4 mulheres vem a ser vítima de estupro na Suécia. O país tem o 3º maior crime de estupro do mundo. É uma implantação de uma ditadura, porque eles dizem que a ditadura é nossa. Mas, na realidade, são eles que querem implantar. Se não for do jeito deles, se não for assim, eles nos perseguem, eles nos amedrontam, eles, enfim, fazem de tudo para nos destruir. E aí eles vão dizer que a ditadura é nossa. Vamos passar mais um aqui. A doutrinação nas escolas. Em 2012, irmãos, eu não vou ler o que está aqui, mas em 2012, sem autorização, sem que o presidente sancionasse, ou sequer tivesse um embate, um debate sobre isso, o MEC, que estava sendo conduzido por pessoas que gostam desse tipo de ideologia, distribuiu cartilhas de orientação sexual para crianças, a partir de 8 anos de idade. Vou mostrar aqui. É essa imagem que tem lá na cartilha. Uma criança de 8 anos de idade, abre a sua perna, pega o seu dedo, introduza e cuidadosamente, 8 anos. Crianças de 8 anos. É porque está meio embaçado, mas se você ler ali, né, se conseguir ler, você vai ver que a leitura ali é meio inapropriada para crianças de 8 anos. O outro é esse aqui, ó. Aqui dá para ler melhor, tá? Mas vai lá para o banheiro, não diz nada a papai e mamãe, fecha a porta, tira a tua roupa, senta, abre as pernas, coloca um espelhinho na frente, está lá o espelhinho na frente, está com a tarja preta, né, irmão?
Essa foi a cartilha que foi distribuída em 2012 para 2013 pelo MEC, sem a devida autorização, sem que o presidente sancionasse, sem que fosse uma lei, algo normativo. E aí tivemos que lutar para retirar. Graças a Deus foi retirado, mas muita gente manuseou. Muita gente manuseou. Então vamos lá. Agora você sabe o perigo que está ao seu redor. Tá? Eu podia trazer e passar amanhã aqui falando só de ideologia de gênero. Mas eu preciso gastar tempo com a outra coisa também. Gastar não. Investir tempo dizendo a você como é que a educação cristã pode nos ajudar. Então vamos lá. Então a primeira coisa é entender o que é educação. Tá? Então aqui eu vou citar um homem que não é evangélico. De fato, eu tenho uma certa impressão de que ele é cristão, mas talvez católico, não é? Mas, enfim, o que ele escreve é algo muito bom. Eu creio que está dentro da graça comum que Deus dá. Que é o filósofo e o teólogo Cortella. Mário Sérgio Cortella. Ele escreveu vários livros, mas eu destaco 2. Não é? Que são esses aqui. Família, Urgências e Turbulências. E Educação, Escola e Docência. Em uma entrevista para a rádio de, não sei se é Londrina ou Maringá, mas se você colocar no YouTube você vai conseguir ver. Numa entrevista para essa rádio que foi filmada, era uma rádio, mas ele estava sendo filmado, a pessoa pergunta a ele o que é educação e ele responde assim, ó. Educação é a formação de uma pessoa. Por isso a família educa e a escola faz escolarização, que é um pedaço da educação. Ou seja, a educação começa onde? Em casa. A educação é responsabilidade de quem? Dos pais. A escola faz escolarização, ou seja, ajuda, é um pedaço, é uma perna da educação. Onde ali ele vai aprender matemática, português, geografia, vai aprender de ética, de moral? Talvez sim, ou talvez não. Mas a escola, ela complementa aquilo que você já está fazendo em casa. Mas vamos falar de outro. As configurações aqui não deram certo. Eu ontem talvez estivesse um pouco mais cansado. A foto saiu primeiro. Mas vamos ver então alguém de dentro da nossa casa. Pastor presbiteriano, professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jump, lá em São Paulo, mestre, doutor. Ele escreveu esses 2 livros. Você educa de acordo com o que adora. Que inclusive, aqui vai uma propaganda, perdão pastor, eu estou fazendo essa divulgação aqui. Agora em novembro, abro parênteses, a Secretaria Nacional da Infância promoverá um congresso, do mesmo jeito que promoveu aqui nessa igreja em 2016. E o tema do congresso é exatamente esse: você educa de acordo com o que adora. Para tentar mostrar ao povo de Deus que educação tem tudo a ver com religião. Educação tem tudo a ver com Deus. Não dá para desassociar a educação de Deus. E ele vai ser um dos preletores. Ontem eu já falei com a Viviane, que é a evangelista, que é a responsável aí pela educação infantil, pelo departamento infantil, pelo trabalho da infância aqui na igreja. E ela disse: pastor, não se preocupe, estamos preparando um grupo, vamos na van, aí vai um grupo grande aqui da igreja, porque realmente o tema é oportuno, nós vamos falar sobre isso. Além do Felipe, vai estar conosco o reverendo Roberto Brasileiro e o reverendo Robson Grangeiro, que esteve aqui no culto de abertura do congresso que nós fizemos. E vai ser um momento muito bom, irmãos. Quem quiser ir às plenárias, quinta de noite, sexta de 14, 15 e 16 de novembro. 14, 15 e 16 de novembro. Pastor, depois eu mando os banners, as informações. Se possível, acrescenta no boletim, joga nas redes sociais aqui da igreja, me ajuda na divulgação.
Quinta de noite, Roberto Brasileiro. Sexta de manhã e sexta à tarde, Felipe Fontes. Sábado pela manhã, Robson. E à tarde, encerrando, esse que vos fala, o secretário nacional. Mas, enfim, fechando, o Felipe diz que a educação é, por natureza, um empreendimento o quê? Religioso. Não dá para desassociar a educação de Deus. Não dá, repito, para desassociar educação de Deus. Um outro excelente livro, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã. Gente, compra esse livro. Os dois. Esse primeiro é um livreto fininho que em meia hora você lê. É fininho assim, pequenininho. 30 minutos, 40 minutos no máximo você lê. O outro não, o outro é um pouquinho mais, né? Então você leva mais um tempinho. Mas olha, quem quer entender qual é o seu papel em casa, na igreja e na escola, na questão da educação, esse livro é importantíssimo, tá? Então a gente já sabe o que é educação. Educação, então, é todo o processo de conhecimento de Deus e da sua palavra. No caso, eu falo de educação o quê? Cristã. Eu sei que eu não posso desassociar, mas estamos falando de nomenclatura, educação cristã. Mesmo entendendo que toda educação, inclusive aquela que os meus filhos e os seus filhos recebem na escola, continua tendo uma raiz na religiosidade e em Deus. Mas a educação cristã é todo o processo de conhecimento de Deus e da sua palavra. Mediante esse pressuposto, não é? Diante disso, como a educação pode nos ajudar, pastor? Porque eu já sei o que é a pós-modernidade e as ideologias nocivas que a pós-modernidade faz com que eu enfrente hoje. Eu já sei o que é educação, que ela é um empreendimento religioso, que somos nós que educamos, que a educação começa em casa. Agora, como é que ela pode nos ajudar? Então vamos lá. Vamos entender como é que a educação pode nos ajudar. A primeira coisa é entender o fundamento da educação que está na Bíblia. O fundamento da educação está em textos como Efésios 4, 13 a 15 e 2 Timóteo 3, 16 a 17. Especialmente 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Precisamos entender que o principal fundamento da educação cristã é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, inefável. Ela é a base para toda a nossa educação. Lembra da casa? Não tem que fazer o alicerce ou você começa pelo teto? Tem que fazer o alicerce. E se o alicerce não for firme, pode até ter alicerce, mas essa casa cai. Por isso tem que ter alicerce, e esse alicerce tem que ser o correto, o firme, o adequado. E na nossa vida, irmãos, com relação à educação, o nosso alicerce firme, adequado é a palavra. E ela é o fundamento da educação. Então devemos estar preparados para defender suas bases e impedir que ideologias não genuínas venham a contaminar o santo magistério legado por nosso Senhor Jesus Cristo a nós. Não foi assim que ele disse? Ide por todo o mundo e o quê? Pregai o evangelho. Foi o legado, foi a comissão, porque a missão era dele, ele nos comissionou a participar dessa grande missão dele. Olha que privilégio, você é comissionário de Cristo.
Então entenda que a base, o fundamento da educação é a palavra de Deus. É assim que a educação cristã vai poder lhe ajudar quando você tem a plena certeza e convicção que tudo que permeia a sua vida, todas as suas decisões, todos os seus conhecimentos têm um fundamento mais profundo e firme, a palavra de Deus. Por isso nela eu medito de dia e de noite. Mas vamos lá. Precisamos então crer no que diz as Escrituras. E o que é que diz as Escrituras? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí vem o texto que eu acabei de falar para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas precisamos também entender qual é o objetivo. Porque se o fundamento nos ajuda a crer que a educação nos sustenta e que essa educação cristã nos faz estar protegidos das ideologias, entender qual é o objetivo dessa educação também é primordial. Por isso, eu recorro à pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é conhecida de todos. Eu não sei se você tocar aí e me ajudar, se eu acho que se der um toque só Bom, enfim. Mas aqui o que é que eu estou dizendo? Que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o objetivo da educação é fazer com que o homem glorifique a Deus, é fazer com que o mundo glorifique a Deus. O objetivo da educação cristã é fazer com que o mundo que hoje jaz no maligno seja um mundo que glorifique a Deus. Primeiro toque, estou encrencado. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, para fazer com que eu e você sejamos, e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, ou seja, os nossos netos, estejamos bem espiritual, moral, intelectual, social e fisicamente, irmãos. A educação tem o objetivo de nos tornar bons, ou estarmos bem espiritual, moral, intelectual, social e o quê? Fisicamente. Esse é o objetivo. Quando nós estamos nesse patamar, nós estamos aptos a defender a nossa fé contra as ideologias da pós-modernidade. Pronto, olha aí. Quem tem auxiliar para assuntos midiáticos, consegue fazer a coisa, olha aí. Glorificar a Deus, promovendo o desenvolvimento dos alunos ou dos crentes nos seguintes áreas, espiritual, e aí eu já falei, tá? Vamos seguir. Sendo assim, devemos firmar o compromisso. Fundamento, objetivo, compromisso. Compromisso é quando você chega e diz assim, conte comigo. E lembre que a sua palavra é o quê? Sim, sim, não, não. Não há palavra ou não há espaço para sim, depois você tu sabe, né? Por aí. Firme um compromisso com a educação cristã. De que maneira? Fundamentando o ensino em todas as suas formas na doutrina bíblica. O que nós precisamos é doutrina bíblica. Hoje Deus me deu a oportunidade de, além de ser secretário da infância, trabalhar no Colégio Presbiteriano Mackenzie, aqui em Brasília. Exatamente como professor de ensino religioso. É uma luta. É uma luta.
é quando a gente descobre que estamos longe de cumprir de fato aquilo que nós devemos cumprir aqui na terra. É quando a gente vê jovens, adolescentes e crianças que olham para a gente quando a gente fala de Deus e ele diz, e é assim? Ah, nunca ouvi isso. Quem dera se todas as nossas escolas tivessem um ensino confessional e um ensino religioso. Mas fundamente o seu ensino na doutrina bíblica, tendo sempre ou tenha sempre a direção do Senhor Jesus Cristo como mestre por excelência. Quem é seu referencial? Cristo. Quando eu me converti, sabe qual foi o primeiro livro depois da Bíblia que eu comecei a ler? Em seus passos, o que faria Jesus? Porque aquele que me discipulava queria realmente me impactar, me confrontar. E eu aprendi a perguntar, às vezes esqueço, porque esse corpo caído aqui ainda luta. Mas foi ali que eu aprendi a perguntar, espera aí, nessa situação o que faria Jesus? Repudie toda e qualquer tentação de negociar a ortodoxia bíblica, ou de substituí-la, ou aumentá-la, ou diminuí-la. Aquilo que a Bíblia nos revela é verdade absoluta. Não negocie os princípios bíblicos. Combata a heresia através das Escrituras e não de argumentos humanos. Abomine o relativismo moral, ensinando de maneira clara as verdades absolutas da Bíblia. O certo é certo e o errado é errado e nunca vai deixar de ser assim. Porém, não é isso que a mídia está nos ensinando. Da outra vez eu mostrei isso aqui, eu deveria mostrar novamente. Eu não sei se está aqui, mas eu mostrei um slide que falava daquele desenho animado Detona Ralph. O primeiro, porque depois veio o Wi-Fi Ralph, que é o segundo filme da série. Mas no início do primeiro filme tem uma cena em que os vilões estão reunidos ali nos vilões anônimos. E no final eles têm um moto, assim como a UCP tem, a SAF tem, a UPH tem, E eles têm um moto, e o moto é: sou mal e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Mas isso foi tão rápido. Gente, a gente tem que aprender com o Silvio Santos. Desculpa fazer a menção dele. Você já viu no SBT? Está passando a novela, o repórter, o que quer que seja. E de repente, num piscar de olhos, você vê a imagem Jequiti aparecendo lá, assim, ó. O cara manja, ele sabe. Aquilo vai ficar no subconsciente. Existe um lugar no nosso cérebro que guarda essas informações. E na medida certa, no tempo certo, essa informação vem à tona. E é por isso que ele está ganhando dinheiro com a Jequiti. Da mesma forma são esses filmes. É uma verdade que é dita de forma rápida, sutil, fica no nosso subconsciente e daqui a pouco você vai ver seu filho dizer: não, mãe, mas ser mal não é tão ruim assim. Mentir não é tão ruim assim. Ensinar de igual modo responsável a crianças, jovens, adultos, idosos, crentes e não crentes. Ensine de igual modo. Nunca relaxe. Utilize todos os recursos da pedagogia e da didática, com toda a modernidade que a sociedade lhe oferece. Contudo, não esquecer que a palavra de Deus é o quê? Imutável. Irmãos, olha aqui a tecnologia que eu estou usando. É boa, ó. Quem é que ia acreditar 30 anos atrás que a gente ia passar letrinhas para uma máquina
para uma outra máquina para projetar na parede da sua igreja. 30 anos atrás. Quando descobriu o retroprojetor, a gente fez festa, lembra do retroprojetor? Aquele trambolhão lá que tinha uma lâmpada que era mais cara do que o objeto lá. Que a gente tinha mais preocupação com a lâmpada do que com o retroprojetor. O retroprojetor podia cair, arrebentar, fazer o que quisesse. A lâmpada! Porque era a coisa mais cara do mundo. E hoje nós temos projetor que cabe na nossa mão e que pode fazer você... Enfim, eu vou passar porque senão eu perco tempo com projeção e não é projeção que a gente está falando aqui. Mas utilize a metodologia, a pedagogia, a didática que for necessária, mas não abra mão da palavra porque ela é ela não muda, ela é única. Foi no tempo de Cristo, foi antes de Cristo e é hoje. Tá? Proteja seu filho e sua família. Acompanhe o uso da internet. Acompanhe o uso da internet. Eu tive que intervir na vida do meu filho mais velho. Quando eu vi, porque eu tenho aquilo que chamam de controle parental, que são controles que nós colocamos nos celulares para que aquilo que ele esteja vendo a gente saiba como é. E aí, infelizmente, eu descobri que eles estavam vendo coisas inapropriadas. E aí foi mais ainda naquela época daquele escândalo de Neymar. Meu filho é muito fã do Neymar, ele tem 12 anos. E foi, não quero justificar, porque não há justificativa. Mas ele chegou para mim, pai, foi mais porque eu estava querendo saber o que é que tinha acontecido com o Neymar. E aí ele foi ver as fotos, e as imagens daquilo. E aí você sabe que a internet mostrou de tudo. Com relação à mulher que acusou Neymar de estupro lá. E ele estava repassando essas imagens para os outros colegas, enfim, aí a gente teve que intervir, ser mais firme, mostrar na Bíblia que ele era crente, que ele era cristão, que isso não faz parte da conduta. Imponha limites para assistir filmes, desenhos, novelas e programas de TV. Sonde o que eles aprendem na escola todo dia. Pergunte o que foi que você aprendeu hoje. Explique que sempre que alguém falar que não conte isso para papai e mamãe, aí é que eles devem contar. Evite ser, agora eu terminei. Evite ser um repressor que não escuta o que todo instante fala isso não pode, sem fazer com que a criança entenda o porquê ela não pode. Converse. Escute o seu filho com amor e atenção. Lembre-se que a infância e a adolescência passam rápidos. É uma fase vital para transformá-lo em adultos o quê? Saudáveis. Pastor, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Por isso, invista no seu filho, ensinando o seu filho, lendo a Bíblia com ele, orando com ele e por ele, levando-o à igreja e fazendo o quê? Seu culto doméstico. Gente, isso aí é suficiente para você entender e você não perder a sua família. Bíblia, oração, igreja e vida devocional dentro de casa. Vida devocional dentro de casa. Conclusão. Tenha bom ânimo. João 16, 33 diz isso. Tenha bom ânimo, porque nunca foi fácil fazer educação e não vai ser. Segundo, sede sábios, porque assim que diz Romanos 16, 19 e 20. Tenha estratégias bem, porque lá fora eles têm estratégias bem definidas. E se você não for preparado, eles colocam você, no bolso e você vai sair de lá. Peraí, deixa eu ligar para o pastor Jefferson. Ai, pastor Jefferson, me ajuda aqui. Estão me perguntando sobre isso, onde está na Bíblia. Tenha estratégias. Entenda a sua época.
1 Coríntios 9, 19 a 23, Paulo se fez de fraco para com os fracos, judeu para com os judeus. Ele entendeu a sua época, discernimento sobre o que pensam as pessoas. E finalmente, dependa de Deus. Romanos 7, 15. Nosso ensino precisa da base da palavra de Deus, porque se depender apenas de nós, não vai dar, irmãos. Não vai dar. É assim que a educação cristã nos ajuda a enfrentar, vencer e, se possível, e isso estiver dentro da vontade de Deus, acabar com essas ideologias. Mas você está sendo convocado. Não vai acontecer por osmose. Você está sendo convocado. E a primeira batalha, o primeiro campo de batalha é a sua casa. É o primeiro lugar onde você tem que ser educador. É o primeiro lugar onde você tem que ensinar quem é Deus aos seus filhos. Não é assim que diz Deuteronômio capítulo 6? Assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, põe no coração do teu filho essas palavras. Essas que hoje eu te ordeno. Se é ordem, não é opção, é ordem, é imperativo. Amém?